Ações, BDRs, ETFs, fundos de investimento, são todos termos que a gente usa na renda variável. E talvez você não saiba exatamente o que é isso, então fica comigo nesse vídeo que eu vou simplificar as coisas para você. Oi, eu sou a Bruna Oreps e nesse canal eu falo sobre finanças, investimentos e um pouco de comportamento. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a renda variável. Talvez você não esteja assim muito acostumado com a renda variável, até porque nesse momento quem está em alta é a renda fixa. E isso acontece porque a nossa taxa básica de juros está lá nas alturas. Então, os investimentos em renda fixa têm dado um bom retorno para os investidores. A renda variável, nesse momento, tem ficado um pouco de lado. E talvez você tenha escutado aí nos jornais que o mercado está em baixa, que a ação X ou Y caiu ou que o Ibovespa está em queda. Talvez você não saiba muito bem o que tudo isso significa. Então, no vídeo de hoje eu vou te contar o que é renda variável e também te dar exemplos de alguns ativos de renda variável que podem entrar na sua carteira de investimentos. Bom, o próprio nome renda variável já nos dá uma bela pista do que acontece com esse tipo de investimento. Ele varia. Mas aí você pode até se perguntar, mas a renda fixa não varia também? Sim, a renda fixa varia também, mas a grande diferença é que na renda fixa você sabe qual é o parâmetro utilizado para remunerar o dinheiro que você investe. Vou te dar um exemplo. A renda fixa pode te pagar um valor de 10% ao ano para você deixar o seu dinheiro investido por 3 anos. Se você levar esse investimento até o final, até o fim do prazo dos 3 anos, você sabe que você vai receber exatamente 10% ao ano. Se você resgatar o seu título antes disso, é provável que tenha variações durante esse período, porque a taxa de juros vai mudar. Existe também a renda fixa pós-fixada, que é ela vinculada a um índice, como o CDI, por exemplo, que geralmente acompanha o CDB dos bancos. Se você quer entender mais sobre a renda fixa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo que eu já expliquei como ela funciona. Mas basicamente a renda fixa é um empréstimo que você faz ou para o governo, ou para bancos, ou para outro tipo de empresa e você sabe qual é o parâmetro de remuneração que vai ser usado naquele empréstimo. Antes de assinar o contrato, ou seja, antes de investir em algum título de renda fixa, você sabe o quanto você vai ter de retorno se você deixar o seu valor investido lá até o final daquele contrato. Já a renda variável não é como um empréstimo, é mais parecido com uma sociedade. Quando você entra de sócio em alguma empresa, você até pode ter uma boa expectativa com relação a esse negócio, mas você não tem como saber se essa empresa vai te dar um retorno de X% em 5 ou 10 anos. Isso vai depender de diversos fatores. É por isso que esse tipo de investimento é chamado de renda variável. Não existe nenhum parâmetro fixo que determine o quanto você vai ter de retorno investindo o seu dinheiro. Eu acho que isso vai ficar ainda mais claro agora que eu vou te dar exemplos de investimentos que você pode fazer em renda variável. Esse vídeo não vai esgotar todas as possibilidades, mas eu vou te dar aqui 5 ativos e vou explicar cada um deles como funciona. O primeiro deles são as ações, que é o clássico da renda variável. Quando a gente fala de bolsa de valores, muita gente já pensa direto nas ações. Aqui vai ficar muito fácil de você entender esse conceito de sociedade. Então vamos supor que aí onde você mora, existem várias empresas e uma delas está buscando alguns sócios na cidade. Você já parou para pensar por que é que as empresas buscam sócios? Pode até ser que essa empresa busque um sócio que agregue alguma habilidade específica ou algum conhecimento que os outros funcionários da empresa não têm. Mas na maioria esmagadora das vezes o motivo é outro. E esse motivo é dinheiro. As empresas abrem a sociedade quando elas precisam se financiar e elas não querem ir buscar um empréstimo diretamente nos bancos. Então, se você aceitar ser sócio dessa empresa aí de onde você mora, você vai investir dinheiro na empresa,
mas você não tem nenhuma garantia de retorno. É provável que ao longo dos anos essa empresa dê lucro e você tenha uma parte desses lucros, mas você não vai ter o retorno do dinheiro que você investiu na forma de juros, como se fosse um empréstimo, porque na verdade não é um empréstimo. Você entrou de sócio e agora tem uma parte dessa empresa. Com as ações que são negociadas na Bolsa de Valores é exatamente a mesma coisa. Comprando uma ação, você está comprando um pedacinho daquela empresa, está se tornando sócio dela. E você até pode ter um bom retorno financeiro caso as ações dessa empresa se valorizem. Mas isso vai depender da saúde financeira da empresa e também diversas outras variáveis que fazem com que o valor da ação suba ou caia. Se essa empresa tiver lucros durante o ano e distribuir esse lucro entre os acionistas, você vai receber também uma pequena parte proporcional ao número de ações que você tiver daquela empresa. E se eu não quiser mais ser sócio dessa empresa, o que é que eu faço? Aí você coloca as suas ações à venda e espera que alguém queira comprá-las. Trazendo um pouco para o mundo real e comparando com uma empresa aí da sua cidade, acho que fica um pouco mais fácil de entender, não acha? É claro que existem diversos outros detalhes, mas que eu não vou entrar nesse vídeo. O que eu quero hoje é fazer você entender como que funciona a renda variável. E já que a gente está falando de ações, vamos falar de ações no exterior. Você já pensou em comprar ações de uma empresa americana mesmo estando aqui no Brasil e não querendo mandar dinheiro para fora? Isso é possível através dos BDRs, que são os Brazilian Depositary Receipts. BDRs são recibos de ações estrangeiras que não são negociadas aqui no mercado brasileiro. Se você quiser comprar, por exemplo, uma ação da Apple, você pode comprar um BDR aqui no Brasil. O BDR vai ser um recibo dessa ação que está lá no mercado americano e você vai ter esse papel que vai variar conforme a variação das ações lá na Bolsa Americana. Existe um depositário, ou seja, uma instituição financeira aqui do Brasil que vai comprar essas ações lá fora e vai te vender esse certificado, dizendo que essa ação existe lá no mercado americano e que você tem um direito a essa ação tendo esse certificado aqui no Brasil. Até 2020, BDRs só podiam ser compradas por investidores qualificados, ou seja, aquelas pessoas que tinham mais de R$1 milhão investidos. Mas a partir de 2020, qualquer pessoa tem acesso a BDRs. Na minha opinião, fazia muito mais sentido comprar BDRs antigamente, quando o acesso ao mercado internacional era muito mais complicado. Mas não vem ao caso no vídeo de hoje e a gente pode deixar essa discussão para um outro momento. O que você precisa saber é que comprando um BDR, você vai estar comprando o certificado de uma ação lá no exterior. Outro tipo de investimento em renda variável é o investimento em fundos de investimento imobiliário. Existe alguém aí na sua família ou então no seu círculo de amigos que te deixa um pouquinho com inveja porque tem alguns imóveis alugados e recebe essa renda de aluguel todos os meses? Pode ser que você pense que ter um imóvel para alugar está muito fora da sua realidade. Eu concordo que comprar um imóvel não é algo que todo mundo pode bancar. E se você pensa em comprar um imóvel para alugar, você deve pensar muito bem antes de fazer isso, até porque a quantidade de dinheiro que você precisa investir é muito alta. Mas você pode ter sim uma renda de aluguel todos os meses, mesmo não tendo um imóvel físico. É para isso que existem os fundos de investimento imobiliário. Se lá quando a gente falou de ações, você se torna sócio da empresa, aqui com fundos de investimento imobiliário, você se torna dono de um imóvel. Ou melhor, dono de um pedaço dele, nem que seja só um tijolo ou um pouquinho de argamassa. Esse tipo de fundo é dividido em cotas e cada cota é como um pedaço de um imóvel ou de vários deles. Se você é dono de um pedaço do imóvel, nada mais justo de que você receba uma parte do aluguel desses imóveis, você não acha? Cada cota pode te pagar alguns centavos ou então até alguns reais por mês. Você acha isso pouco? Pode até ser pouco no começo, mas à medida que a quantidade de cotas vai crescendo, a quantidade de retorno que você tem através dos aluguéis também vai aumentando.
E se você usar esse dinheiro que você recebe de aluguel para reinvestir e ainda aportar todo mês, o seu bolo vai crescendo e cada vez você vai ter mais cotas. Pode ser que algum dia você chegue a receber mais aluguel do que aquela sua tia rica. E se você acha que ficou fácil de entender ações e fundos de investimento imobiliário, já clica aqui embaixo para se inscrever nesse canal antes de eu passar para o próximo ativo de renda variável. A gente estava falando de fundos de investimento imobiliário e agora eu vou falar de fundos de investimento. Eu aposto que alguma vez você já foi viajar para a praia com alguns amigos e para que vocês não precisassem ficar colocando dinheiro todo dia ali para ir ao mercado, para ir à padaria ou para comprar bebida, vocês resolveram que cada um ia dar um valor, que seja R$50. Esse valor ia constituir um fundo para que vocês pudessem fazer essas compras do dia a dia e provavelmente alguém ficou responsável por esse dinheiro. Um fundo de investimento é praticamente a mesma coisa, mas o gestor, que é a pessoa responsável pelo dinheiro, não vai gastar esse dinheiro, ele vai investir para você. O fundo vai ter vários cotistas, várias pessoas diferentes que vão colocar o dinheiro nesse fundo para que o gestor escolha onde investir. Os fundos de investimento podem ser de renda fixa e aí vão investir em CDBs, em títulos do governo, debêntures ou algum outro título de renda fixa, mas também existem fundos de investimento em renda variável, como fundos de ações ou então fundos multimercado. Quando você investe num fundo de investimento, você está delegando a decisão de investimento para um gestor. Então, esse gestor vai trabalhar para você e por isso ele vai te cobrar uma taxa de administração, que geralmente é em torno de 2% ao ano. Muita gente opta por começar na renda variável com fundos, porque assim você pode escolher um gestor que tem uma capacidade de análise muito maior que a sua capacidade, e isso não deixa de estar certo. O que você precisa estar ciente é que mesmo que esse gestor seja muito capacitado, isso não garante que o fundo de investimento vai estar sempre no negativo, porque como a gente está falando nesse vídeo, trata-se de renda variável e ela pode estar positiva em alguns momentos e negativa em outros. Vale lembrar que fundos de investimento são uma forma de diversificar a sua carteira, diversificar os seus investimentos. Vamos supor que você invista R$100 em um fundo de ações e dentro desse fundo existam 15 ações. Então você vai ter um valor proporcional dessas ações, mesmo investindo só R$100. Caso você fosse comprar separadamente todas essas 15 ações, provavelmente o valor que você teria que desembolsar seria muito maior do que 100. E para fechar a lista de ativos de renda variável desse vídeo, eu vou falar sobre os ETFs, que são os Exchange Traded Funds. Isso nada mais é do que um fundo de investimento, como eu acabei de falar, só que negociado em bolsa de valores. Esses fundos que a gente falou agora há pouco, eles são negociados geralmente em bancos ou corretoras. Existe um gestor que vai disponibilizar esse fundo para os bancos e para as corretoras. Você vai aportar, vai investir o seu dinheiro nesse fundo, dependendo do valor mínimo estabelecido pela gestora desse fundo. Os ETFs você também vai conseguir acessar através de bancos ou corretoras, mas a diferença é que eles são negociados em bolsa de valores, mais ou menos como funciona com ações e fundos de investimento imobiliário. Cada ETF tem um ticker, que é o código dele na bolsa, e você compra assim como ações. Você verifica o valor de mercado e se você achar que aquele valor está compatível com o que você quer, você efetua a compra. Outra diferença dos ETFs é que eles geralmente seguem algum índice de referência. Um exemplo é o BOVA11, que é o ETF que replica o Ibovespa, o índice com as maiores empresas da Bolsa Brasileira. Como eles replicam apenas esse índice, eles copiam o que está lá, o trabalho é um pouco menor do que aqueles fundos de gestão ativa, onde eles precisam superar o índice de referência. Então, com isso, a taxa de administração, ou seja, o custo dos ETFs, tende a ser menor do que nos fundos de investimento que têm essa gestão ativa e buscam sempre superar esse índice. E com os ETFs, eu fecho os 5 ativos de renda variável que eu te contei nesse vídeo.
O que você precisa saber é que não existem garantias na renda variável e com isso você corre mais risco investindo nesses ativos, mas também tem uma possibilidade de retorno muito maior do que na renda fixa. Investimentos em renda variável só podem ser feitos quando você pensa no longo prazo. Se você vai precisar desse dinheiro num prazo inferior a 5 ou 10 anos, você tem que ficar longe da renda variável. Ela vai ser uma opção para a sua carteira de aposentadoria ou liberdade financeira, mas ela serve para aquilo que você não vai precisar resgatar. Se você vai precisar desse dinheiro num prazo inferior a esse, sempre renda fixa. E agora conta para mim aqui embaixo se você já conhecia a renda variável, se você já investe em algum desses ativos. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Na semana que vem eu tô aqui de volta. Um abraço e até logo. Tchau!